Pessoal, estamos aqui então começando mais um Conversa com Profissionais. Hoje o nosso convidado é o Leandro Abete. Leandro é treinador de triatlon e agora voltando a praticar a modalidade. Leandro, pelo que eu saiba, começou como nadador. E aí avançou, é profissional de educação física, foi para o triatlon, depois acho que ele vai contar pra gente, ficou um tempo sem competir e agora está num projeto legal aí, fez o 70.3 de Pucon e está retomando os treinos então para seguir aí uma nova empreitada aí na história dele do triatlon. Leandro, eu acho que a gente começar do começo e construir uma história, como é que foi que você escolheu estudar educação física, o que te motivou e como é que foi isso aí? Bom, na verdade eu vejo nas minhas filhas agora a confusão, né, para se situar na área, para mim não foi diferente também. Tá. Eu sempre tive uma história no esporte, fui nadador de rendimento, então o esporte sempre foi muito forte na minha vida. Eu fui fazer um colégio técnico, que é o ensino fundamental hoje, em publicidade, e foi uma área que eu me apaixonei. Então, quando eu terminei a publicidade, eu estava assim, um pouco confuso, eu não sabia que caminho seguir. Dentro da publicidade, tive contato com alguns amigos e tinha uma banda, então eu prestei música, artes plásticas, matemática, história e educação física. Tá. Então, assim, eu estava... O destino ia te dizer o que você ia fazer. Estava muito bem situado. E aí, assim, a preocupação era assim, poxa, não tenho norte. E eu não sabia distinguir o que era o prazer de um hobby do que seria uma profissão. Que eu acho que é o grande dilema hoje de todo mundo com a grande opção, né, que se tem de cursos aí nessa idade para escolher. E assim, sempre tudo muito precoce, fui muito cedo, né, para a faculdade, com 17 anos já estava me encaminhando para a faculdade, então estava tudo muito cedo, muito precoce. E aí eu falei, bom, vamos prestar e o que eu passar, eu escolho. Aí eu passei na 5. Aí assim, tive um apoio grande da família para a gente conseguir fazer uma seleção, né? Falou, vamos parar e vamos sentar e vamos pensar, porque a escolha de uma profissão que você vai atuar e diferente de hoje, né, que a gente está vivendo mais aí e busca outras especialidades, segundo meu pai, falou, é uma coisa que você vai escolher por causa da sua vida. Isso mudou bastante. Então, assim, você tem que pensar. E aí, assim, fomos estreitando, e as duas grandes áreas que ficaram para mim foi a educação física e artes plásticas. E aí, para te falar a verdade, eu não lembro por que eu aprendi. Para a educação física, eu acho que o esporte realmente falou mais alto. Mas hoje, olhando para trás, o que eu sempre amei fazer é me relacionar com pessoas, ser professor. Então, talvez, se eu tivesse seguido qualquer uma das outras áreas, sendo professor, me relacionando com pessoas, talvez... Isso era o que mais te chamava a atenção, poder passar conhecimento para frente. Tanto é que dentro da educação física eu comecei a trabalhar com coisas diferentes que eu não imaginava trabalhar, como formação de profissionais, palestras para grandes grupos, e isso me fascinava, porque era a oportunidade de você passar informação e instruir alguém com alguma coisa. Então isso foi ficando um pouquinho mais claro para mim. Então eu acho que a escolha da profissão foi isso. E uma vez escolhida, é aquele negócio. Aí eu afundei e fui especializando em todos os segmentos e explorando todos os segmentos dentro dessa área, né? E aí essa área me tomou. E a sua história na natação, na época do colégio, foi o ápice, foi o que? Na época da faculdade, colégio, depois? Na época do colégio eu já estava em decréscimo, porque eu fui um daqueles casos de especialização precoce. Você nadou cedo? Nadei cedo. Foi um desses casos de especialização precoce. Eu com 15 anos já era campeão paulista. E assim, com 14 anos fui campeão paulista, com 15 anos eu fui disputar campeonato brasileiro e já tinha índice para campeonato mundial.
E foi aonde eu não aguentei mais e com 16 A para carga de 17 treino já era anos, enorme. exato. Eu tinha assim, essa época era uma época onde o volume falava muito alto, né? Era um treinamento mais militarizado, então você tem que sofrer. E a gente hoje tem muito mais ciência com o treinamento do que nós tínhamos na época que eu fui atleta. Então tinha essa carga muito pesada. Então eu cheguei a nadar 20 mil metros num dia. Tinha volumes assim, nadar de 12 a 15 mil num treino era comum. Absurdo. Então, assim, se você pegar no momento que eu comecei categoria que era o nosso mirim, né, 7, 8 anos. Com 7, 8 anos lá na categoria mirim eu já nadava acima de 7 mil metros por dia. Então, assim, uma criança, você, né? uma criança em desenvolvimento e você parte motivacional. Você não tem estrutura emocional. Às vezes até estrutura física suporta, dependendo, né, da pessoa. Você pega, tem um corpo já um pouco mais formadinho e tal, mas a estrutura emocional é complicada para isso, porque era um treino duro, o técnico era um técnico pesado, né, era uma coisa assim muito intensa. E você vê que o perfil dos treinadores eram muito semelhantes, né? Todos eles eram semelhantes nesse aspecto. Então, eu acabei cedo, quando eu estava assim, no auge que eu julgo, né, do meu corpo, por exemplo, não da performance, mas onde podia ser hora que exigir. seu corpo ia entregar tudo, a cabeça e o resto estava já cansado. Eu abandonei. E, não, legal, isso para situar então o tempo, né? E aí então você terminou a faculdade. Quais foram os primeiros passos depois da faculdade? Então, quando eu terminei a faculdade, eu já estava no triatlo, como atleta. Porque assim, o que aconteceu? A natação teve uma carga muito pesada para mim, como um trabalho, era um trabalho, né? No triatlon eu encontrei uma coisa mais leve nesse aspecto. O esporte muito recente, foi década de 80, né? Aqui foi o triatlon surgiu aí entre 84 e 87 no mundo. Então, final da década de 80 aqui, a gente começando com o triatlon, era tudo muito precoce. Então, assim, quem era o atleta do triatlon? O cara que migrava de uma outra modalidade. E geralmente os ex-nadadores se davam bem, porque das 3 modalidades, para você maturar a técnica, a natação é mais difícil. E ela é limitante. Então, ou você nada ou você não nada. E quem nadava muito bem tinha uma condição de dominar bem essa técnica e se sobressair perante os outros, fazendo uma administração dos outros esportes. Então eu acabei achando no triatlo uma competição mais leve do que eu tinha na natação. Então foi um esporte gostoso no começo. Então eu já praticava o triatlo na faculdade. E isso sempre de forma amadora, né? O triatlo sempre foi amador para mim. Eu nunca tive uma progressão dentro do esporte. E aí a minha faculdade foi 88, 89, 90. Quando eu terminei em 90 a faculdade, estava casado, porque eu casei em 1990. Então, casei em fevereiro de 90 e terminei a faculdade no final do ano. Aí já deu uma atrapalhada na rotina de atleta. Então, foi onde eu decidi virar um treinador. E aí, eu coloquei o esporte totalmente em segundo plano, na questão treinamento de atleta. Nunca deixei de fazer esporte, mas não me dedicava mais a treinamento como atleta. Mas até quando você competiu, porque a gente nunca teve essa conversa nesse nível, né? Eu sei de você agora, quando você comentou de pontos, os objetivos e tal, você está focado, querendo ou não, fazer um 70.3, é que eu te disse, não é brincadeira, ninguém acorda e fala, amanhã eu vou fazer. Você já se preparou para a primeira meta e pelo que eu entendi, o 70.3 foi uma meta para abrir o processo, né? Para te dar gás para começar o processo. Exatamente. Então realmente é uma coisa bem forte, né? Só que o que me leva a entender assim, se isso é um retorno
o momento da parada foi nesse momento ou não? Você competiu, teve mais uma história como atleta por mais tempo? Continuei competindo até minha última competição oficial de triatlo foi em 1994. Aí eu não competi mais. Aí assim, eu até assim, adotei alguns conceitos para mim, porque eu via principalmente no triatlon acontecendo muitos treinadores atletas, onde o treinador continuava participando de um processo como atleta junto com os seus atletas. E eu, como conceito, adotei o conceito de ser treinador e acompanhar os meus atletas como treinador. Então eu levava você como atleta para uma prova, eu não fazia aquela prova. Eu ficava 100% vendo você passar, eu te dava a instrução antes da prova, eu te dava o suporte, esperava você na chegada. Então, isso me deu, que era o que eu via, o que acontecia na natação. Para mim, treinador... Eu sinto também que tem um momento de uma reavaliação agora também, né, nessa posição. Agora você também já está, como você foi, você até me explicou, você não foi como treinador dele, você falou, vamos, eu estou indo competir, não vou cuidar de nada. Exato. Mas começou a ter um processo de estar mais junto com eles. Avisei na mesma posição, né? Nesse meio tempo aí, eu fiz muitos amigos, né? Então, assim, poxa, é um lugar bacana, uma prova no Chile, é uma prova muito bem organizada, eu acho que de todas que eu já vi, inclusive no nível mundial, é uma das mais organizadas do mundo, é um lugar maravilhoso, então tinha um sentido fazer essa prova. Então, quando eu escolhi, avisei o meu grupo, falei, tô indo, pô, você vai? Pô, acho que eu vou também, legal. E os que foram estavam cientes de que eu tinha escolhido essa prova para fazer e queriam estar lá junto. E aproveitaram para fazer sua prova, fazer sua viagem, então, né? Foi um pacote ali. Então, o POCON veio para trazer essa situação, porque agora, como eu fiz 50 anos, mudei de categoria, e não só isso, eu estou num momento da minha vida onde eu mudei a minha carga de trabalho. Se eu voltar 15 anos, eu saía de casa, acordava às 5, 5 e meia da manhã, saía de casa, às 11 horas da noite eu estava voltando. Batidão, então, cara, além de não ter, não é só não ter tempo, mas muitas vezes você não tem energia. Então eu mantinha uma natação 2 vezes por semana para me manter saudável, para ter uma atividade física, até para esvaziar um pouco a cabeça. Corria de vez em quando. E o ciclismo de final de semana sempre teve presente, né? Sempre gostei muito de ciclismo, então o ciclismo eu mantinha. Mas era com essa perspectiva, de manter uma qualidade de vida e ter uma compensação do meu trabalho. Sim. De 2, 3 anos para cá, eu venho num progresso diferente. Hoje eu tenho uma formação de horários de trabalho muito distinta do que eu tinha há 3, 4 anos atrás. Então me sobra tempo, eu consigo ir para casa, eu consigo cozinhar, eu consigo treinar, eu consigo não só estar em cima da bicicleta, por exemplo, para dar um treino de personal, como eu consigo ter um horário reservado para eu treinar. Sua intensidade, sua distância. Legal. Então, show de bola. Essa é a situação. A diferença maior foi essa mudança no contexto de vida, nessa rotina de vida. Somando-se a isso, a entrada nos 50, eu falei, puxa, vamos fazer uma provinha para ver como é que tá? Então, no ano passado eu fiz o circuito de curta distância do Troféu Brasil. Legal. Sem treino nenhum, acima do peso e tive um bom resultado ali. Te mostrou que era possível, aí poxa, você, podia, né? Vou mais. Vamos cuidar um pouquinho do corpo, vamos fazer uma preparação, agora você tem tempo. Legal. Então, está caminhando para isso, essa é a ideia. Show de bola. Leandro, então, continuando a nossa cronologia, né? 95, então você começa a focar mais não mais no Leandro atleta, mas no treinador, então você se especializar, estudar, então como é que é o treinador, como é que o treinador atua, foi seguindo. Alguma vez você já trabalhou em sala de musculação, esse tipo de coisa, ou não? Sempre esporte? Cara, sala de musculação eu tive uma experiência como um professor assim, substituto. Que assim, no começo de carreira, aquelas situações, né, de academias
que era, né, tudo mais informal, né? Quando eu comecei a trabalhar nós não tínhamos o CREV também, Sim. não tinha um conselho na área. Tá. Então era aquele negócio, você fazia de tudo um pouco, e eu tive alguma vivência com a musculação, mas muito medíocre. Tá. O meu conhecimento da parte de preparação física foi com estudo, mas nunca com atuação. Tá. Então, assim, foi algo que eu precisei aprofundar em alguns momentos, por causa das montagens de macrociclo para os atletas, para poder interagir com os preparadores físicos. Então, assim, eu vou te dizer que eu tenho um conhecimento, mas eu não sou um professor de sala de musculação, de boa prática e de, sabe, de elementos, assim, bons recursos para esse segmento, não. Mas é interessante isso, eu pergunto porque eu vejo que tem gente que vem aqui que é personal trainer, tem gente que vem aqui que é preparador físico. Então, para mim a diferença, assim, o personal trainer eu vejo mais como um cara que trabalha no fitness, estética, qualidade de vida. Geralmente é um cara, são clientes que não têm uma proposta de rendimento. O preparador físico eu já vejo como um cara que faz o fortalecimento, a parte de condicionamento físico de um esportista, seja ele amador, seja ele informal ou profissional. E aí tem o técnico, que eu acho que é o campo que você está mais, né? Você é um técnico de esporte, né? Você trabalha diretamente com as modalidades. Isso eu acho interessante, principalmente nesse tipo de conversa que a gente faz, porque muita gente vê a educação física como a profissão do cara da sala de musculação e acabou o universo, né? E eu acho que justamente essa variedade de pessoas que vêm trazer informação e que mostram essas outras áreas da profissão, acho que soma legal. Depois, hoje você está na Zetrec? Hoje eu estou na Zetrec. Sempre na Zetrec ou você passou por outras assessorias? Você trabalhou com, vamos dizer, com personal training de atletas? Como é que é? Cara, eu tenho uma situação um pouco comum na educação física. Como eu fui atleta de rendimento da natação, eu comecei reproduzindo essa natação que eu tive como atleta. Então, meu primeiro trabalho foi ser treinador do Clube Espéria, da categoria de 7 e 8 anos, e eu fui atleta do Clube Espéria, teve uma passagem pelo Pinheiros, mas o meu clube mais forte, né, o clube que me adotou, foi o Clube Espéria. Então, meu primeiro trabalho, ainda na faculdade, eu fui treinador da equipe Mirim, 7 e 8 anos. E eu reproduzia esse padrão que eu tive como atleta. Me desliguei desse clube depois de um tempo, entrei numa academia na Zona Sul e fiquei 27 anos nessa academia. Nessa academia aconteceu uma transformação muito grande comigo. Porque quando eu entrei no clube, eu reproduzi o padrão, meus alunos de 7 e 8 anos nadavam 6.000 metros por dia. Você nadou com 7 anos. E eu achava muito legal. E era o que eu tinha de informação, era o que eu sabia fazer. Quando eu comecei na academia, eu só queria trabalhar com quem sabia nadar. E eu tive um grande parceiro de trabalho, que foi o cara que me levou para essa academia. E assim, a gente discutia muito, o cara fez faculdade comigo. E assim, uma pessoa muito aberta, de muita discussão. Nadava bem, mas nunca foi um atleta da natação. E ele falava muito para mim, falou, pô, você é bom pra caramba, você tem tanta coisa boa. Eu falava, cara, mas você é burro. Ela falou, como eu sou burro? Eu falei, cara, você está reproduzindo o mesmo padrão que você teve. Você questiona a natação que você teve, a especialização precoce que você teve. Você parou muito cedo, você se lamenta por causa disso. Você está fazendo a mesma coisa com os teus alunos. Você não enxerga alguma coisa diferente? Não dá para a gente fazer alguma coisa diferente? Você acha que a natação que você teve é a natação que o médico recomenda, que faz bem para a saúde? E eu já tinha N problemas de lesão nos dois joelhos, lesão na lombar, lesão de ombro, por causa da sobrecarga de treino. E eu imagino que os clientes da academia já estavam procurando algo diferente do que os atletas queriam, né? Sem dúvida. Outros objetivos. Através desse cara que foi assim, um grande professor para mim, um grande irmão, e eu tive uma visão diferente do processo. E nós tínhamos alguns grupos de terceira idade.
senhorinhas, com muita dificuldade para nadar. Aí, com essas senhorinhas, eles sugeriam um dia a gente tinha tabela de basquete na piscina, da gente fazer uma atividade lúdica na terceira aula, oferecer mais uma aula para esse grupo, eles nadavam segunda e quarta, ou terça e quinta, e na sexta-feira era o dia de uma atividade lúdica para a terceira idade. Cara, essa mulherada começava a jogar basquete, deslocar, correr na piscina, e de repente começaram a nadar direitinho, começaram a nadar bem. E aí veio esse questionamento, opa, alguma coisa está acontecendo aí. Aí todos os estudos foram voltados para isso. Vamos estudar, vamos ver o que está acontecendo. Só que isso dentro da área do meio aquático, você não tinha opção do que estudar. Então nós fomos buscar fora do meio aquático, nós fomos buscar na pedagogia da educação física. Entendi. Vocês estavam criando algo que ninguém estava fazendo. Alguma coisa está acontecendo que a gente não sabe o que é. Alguma coisa acontece de positivo lá e a gente não sabe o que é. Aí, a partir dessa turma de terceira idade, a gente começou a estudar processos de sensibilização, como fazer cursos de neuro, vamos fazer cursos da parte da educação física escolar, fizemos curso de educação motora, aí eu fui trabalhar na escola, trabalhei 15 anos no colégio como professor de educação física. Isso então teve essa experiência também. Tive uma experiência grande na escola. E aí eu tive um entendimento que a criança que vai na escola é a mesma criança que vai na natação. A discussão que se tem na educação física escolar é uma discussão que não se tinha na natação. A natação é crawl, costas, peito, borboleta, virada. E a discussão na escola é habilidade motora, consciência de movimento, percepção do corpo, imagem corporal. Aí o que eu fiz, junto com este grupo, que era um grupo pensante nessa academia? Nós trouxemos uma pedagogia para a natação. Tanto é que até hoje a academia é conhecida pelo trabalho infantil. Tudo aquilo que a gente viu acontecer com a terceira idade, que o pessoal nadou bem, a gente teve um entendimento do que estava acontecendo ali, em termos de sensações, em termos de perceber o corpo. Aí a gente pegou a natação infantil e segmentou. Fez uma natação toda pedagógica, com grupos divididos. Então foi uma das primeiras academias de São Paulo a ter uma estrutura pedagógica infantil diferente do pega a prancha, bate perna, gira o braço e aprende a respirar. A sequência do trabalho era outra. É uma sequência extremamente lúdica e uma sequência de trabalho que visava melhorar a relação do corpo com a água. Então eu virei um professor, um pedagogo da natação. Devia ter aquela turma que queria treinar para emagrecer e para ganhar definição muscular, estética e tal. Devia ter pessoas que queriam rendimento também, né? Então acho que aí essa demanda que você teve para atuar diferente do espera, onde é o seguinte, eu que mando, não interessa, você está aqui para eu te fazer ser tal coisa. Não, agora o cara que é o, como é que fala? Que é o chefe, o cliente que é o chefe. Eu vim aqui para tal coisa, eu tenho que gostar, porque eu tenho que ficar e você tem que resolver a minha situação e tudo mais. Então acho que veio uma história legal. E aí, bom, eu sabia desse tempo todo na academia, eu não sabia da educação física escolar. Isso para mim foi novidade. E que, pelo visto, aí você trabalhou em quadra, esse tipo de coisa. Quadra, 15 anos dentro da escola. Legal. E, bom, assim, só para fechar essa linha do tempo. No meio do caminho, eu fui fazer um curso de um professor chamado Lula Feijó. O cara foi técnico da Hebraica, foi campeão paulista, disputou o Campeonato Brasileiro. E o nome do curso dele era Medo da Água, Medo da Vida. Ele só trabalhava com quem tinha medo da água. O cara virou a chave e aí eu tive uma identificação muito grande com ele. E aí eu percebi que trabalhar com quem não sabe nada, a pessoa que não entra na piscina, me deu tanto prazer quanto formar um atleta para disputar um campeonato paulista. Você foi de uma ponta na outra. E me deu prazer, coisa que para mim antes eu não mexia com iniciante. Então isso me despertou um outro caminho. E aí fomos por aí. E dentro desse processo, eu não sei te precisar exatamente quando, eu comecei a ter grupos de pessoas que começaram a praticar o triatlo.
E aí eu trabalhava com os nadadores de triatlo. E aí eu percebi que tinha uma demanda para o ciclismo. E aí eu comecei a ter alguns espaços nos meus horários, eu dava personagens de ciclismo. E aí eu assim, retomei o contato com o triatlon, e uma coisa que eu descobri dentro desse perfil, que eu nunca deixei de ser competidor. Então, apesar de estar trabalhando nesse segmento mais pedagógico, mais formativo, tanto na educação física escolar quanto dentro da natação, eu sentia falta de ter esse grupinho que competia. Tem uma turminha ali que você dava... Que queria rendimento. Entregava isso que você... Não necessariamente num perfil de competição, como era o perfil que eu vivenciei como atleta e que eu comecei com os meus meninos. Tá. Mas era... Falar, poxa, você consegue, você quer fazer um triatlo? Você consegue. Nós vamos melhorar a tua natação, nós vamos fazer... E aí eu comecei a me enfiar de novo no triatlo. E o triatlon começou a suprir essa falta que eu tinha da questão competitiva. Só que de uma forma diferente. Ele me preencheu com mais prazer, porque eu levava as pessoas a cumprir um desafio que parecia inalcançável, e a gente começou a trabalhar um caminho. O cara, só por cumprir o desafio, ele ficava muito feliz. E aí eu fui retomando esse triatlo, e hoje eu trabalho integralmente com o triatlo. As modalidades que eu trabalho em separado, o ciclismo e a natação especificamente, são voltadas para a formação do triatlo, são para triatletas. Leandro, e o futuro? Vamos falar um pouco da programação agora. A gente falou um pouquinho, né? Eu tive a honra aí de ser escolhido pelo Leandro para fazer a preparação física dele nesse projeto novo aí. Então acho que os próximos passos começam com o 70.3, que foi agora, né? Para esse ano, foi um ano sem muita pretensão, expectativa, né? Mais um ano de perceber como é que está o ritmo, de preparar o corpo e tal. Você está com algum campeonato em vista? Quais vão ser essas provas de controle esse ano para saber como é que está essa evolução? Tá, primeiro assim, o meu triatlon, o meu foco de triatlon como atleta é prova curta. O 70.3 ele entrou com a seguinte proposta. Eu sempre fui negligente no treino, principalmente com a natação. E eu sempre nadei muito bem. E um sprint triatlon tem 750 metros de natação. A distância olímpica tem 1,5 de natação. E assim, é aquela coisa, eu faço, né? E possível de fazer e fazer ali no meio da massa, não com uma boa performance, mas para o nível que eu estava me atendia bem. Eu tenho a intenção, a partir desse ano, iniciar um processo para disputar as provas da federação de curta distância. Ainda está um pouquinho nebuloso entre o sprint triatlon e a distância olímpica. Esse ano é o ano de dar uma maturada nisso, experimentar um pouco, para ver se no ano que vem a gente faz o caminho para pegar uma vaguinha para o Mundial, dentro da minha categoria. Só que eu sempre estava negligente com a natação e acima do peso. Nunca tive uma motivação para retomar. Então, o ano passado eu decidi nadar uma travessia que eu sempre quis fazer desde garoto, que era 14 bis. Aquela travessia que sai de Bertioga, cheguei na base aérea de Santos, de 24 km. Aí não tinha jeito de não treinar. Porque assim, não era um 750 do triatlo, tem que respeitar. Né? No canal, então era uma água mais fria, então envolvia uma preparação. Então, quanto tempo uma prova dessa, lembra, de 24 mil? Então, eu fiz o ano passado, que foi a 50ª edição, e segundo os organizadores aí foi a pior de todas até hoje, porque não teve corrente a favor, foi As condições estavam um problema. Péssimas. Péssimas. E eu bati quase no limite, bati 10 horas de prova. 10 horas? Não para? Você para, se alimenta, porque você tem um barqueiro que vai junto com você. Você apoia no barco? Pode apoiar, assim, não o amador pode apoiar, né? Aquela coisa. Se você pegar o padrão das travessias, você não toca no barco, né? Eles colocam uma haste com uma hidratação num copinho, te dão a hidratação, você está em sustentação, às vezes você toma lá na respiração lateral, o técnico espirra na boca, depende muito da situação. Para o amador,
né? Aí você tem uma situação diferente. Então, parava, segurando o barco, come, abre o lanchinho e tal. Então eu fui nessa pegada aí. Tá. Qual era o objetivo? Eu tenho que ter um objetivo que me faça voltar a nadar. E natação para mim era o esporte de mais saturação. Então voltei a nadar para fazer a 14 bis. Emendei, precisava perder um pouquinho de peso, tinha Pucon para fazer. Eu, quando levei os atletas em 2017, eu tinha colocado como meta, falei, puxa, nenhuma prova de 70.3 me despertou interesse pela distância. Não é uma distância que me agrada, mas Pucon me agradou, porque é uma prova muito dura, muito difícil, a água é muito fria, o pedal é duro e a corrida é insana. Então assim, ela tem as suas dificuldades num país maravilhoso e uma prova extremamente organizada. Então tinha um combo e um lugar bom para passear com a família. Um combo. Então vou para Pucon. Então foi 14 bis, Pucon, e a partir daí eu engrenei, agora começo a minha preparação física aqui na ROC com você, e a ideia agora é colocar o projeto em dia. Então entrar em atividade, reduzir o peso, estou fazendo um acompanhamento nutricional e figurar esse ano nas provas curtas para ter a decisão de que caminho eu vou tomar para o ano que vem, se no sprint ou se na distância olímpica. Então essa é a ideia. Esse ano é um ano de laboratório ainda, mas já tenho agora Internacional de Santos, dia 24 dia 10 de março, e as etapas do Troféu Brasil, de curta distância, e algumas provinhas da federação, sprint. E o triatlon de Holanda para o segundo semestre. Para ir sentindo o corpo, né? Para ir vendo, dosando importante treino, fazer, carga, não perder o contato, não perder o time da competição. Ambiente de prova, a noite anterior, né? Exato. Tudo isso acho que é importante. Legal. Pedro, ótimo, acho que conseguimos um resumo legal aí a história, pegar um monte de informação boa. Uma vida bem eclética, né? Foi legal, eu acabei de conhecer um pouco mais meu amigo aqui também. Quero te agradecer, a gente tem treino agora, a gente vai descer para treinar. Aproveitamos o dia aí para fazer esse bate-papo. Mas é isso aí, Leandrão, quero agradecer a sua presença, que agradeço, esse bate-papo, e que seja útil, né? Que a gente possa compartilhar as informações aí. Sim, sem dúvida. Que possa ser de boa utilização. E a gente vai fazer o seguinte também, já falei com o Leandro, a gente vai fazer um acompanhamento dessa preparação física dele. Então na quinta-feira o Leandro tem testagem da parte física e eu vou colocando para vocês aqui a evolução dele em termos dos índices dele, de potência de membros inferiores. A gente quer usar o salto vertical aí como indicador de potência, né, no trabalho com ele. Então vamos fazer esse outro acompanhamento aí também para trazer um pouco mais de informação. O bacana é que é basicamente do zero, né? Eu Zero, tive uma vida de atleta, mas uma janela muito grande. E agora, depois dos 50 anos, eu, para te falar a verdade, também não sei como é que meu corpo vai se comportar. Eu acho que vai ser uma boa... um material super rico. Uma boa experiência. Uma boa experiência. Valeu. Aquele abraço. Obrigado, meu irmão.